E aí, galerinha, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera. Saudade, muito saudade, gente. Esperando logo, logo a gente se ver aí, tá juntinho. Galera, olha só. Hoje a gente vai fazer uma revisão aí, né, de alguns dos assuntos que a gente viu. E a gente vai entrar aí na parte do sistema solar. O sistema solar eu sei que é um assunto que vocês já têm um domínio, uma prática. Mas como a gente tem um bom tempo parado, é bom a gente dar uma revisada, voltar aos assuntos, né, e tentar rever algumas coisas, né? Até porque quando a gente fala sobre a questão do sistema solar, a gente está falando sobre algo, né, que mantém uma dinâmica ao longo do tempo, né? Em toda a nossa história de existência, né, nosso sistema solar ele desenvolveu, né, uma característica muito importante. Em que sentido, professor? No sentido de que nós, como seres humanos, né, surgimos, né, através dessa dinâmica. Por exemplo, quando eu falo sobre o sistema solar e quando eu penso sobre isso, eu preciso me lembrar que a Terra, dentro do nosso sistema solar, é o único planeta, né, que possui vida. E essa característica ela se dá exatamente porque o nosso planeta Terra ele é o único propício a isso, não? É o único planeta que vai desenvolver uma camada protetora. Essa camada é a responsável pela manutenção da vida no nosso planeta. Então, tendo em vista isso aí, fazendo essa breve introdução sobre o assunto, a gente vai entrar mais especificamente no que a gente veio ver hoje, tá certo? Então, a gente vai aqui entrar nos assuntos e aí vamos lá. Primeiro, a gente começa com a questão do sistema solar em si. E para falar do sistema solar, é claro, a gente precisa lembrar da composição, né? O nosso sistema solar, ele é composto pelo Sol, pela Lua, né? E basicamente, no nosso caso específico aí, né, por 8 planetas, né, que se seguem. Nessa ideia, quando a gente fala sobre os planetas, a gente pode observar aí que nós temos aí 4 planetas que estão mais próximos do Sol, né, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né, e nós temos aí mais 4 que estão mais distantes, né. E nesses 4 que a gente pode observar aí, né, você pode ver que eles têm um tamanho bem maior. Os 4 últimos possuem um tamanho bem maior do que os 4 primeiros. Isso se dá porque esses planetas mais próximos ao Sol, no caso Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né, são planetas que são formados basicamente pelo recurso terrestre, ou seja, possui uma dinâmica muito interna, né? A questão dos solos, a questão da existência de placas tectônicas, né? Isso nos 4 primeiros. Os 4 últimos eles são compostos dessa situação, mas eles também são compostos de gases, né? Esses gases acabam aumentando a dimensão do sistema desse sistema solar. E aí, galera, a gente continuar aqui, né? Aí tem aí, ó, o nosso sistema solar é constituído, né, pelo Sol e por todos os corpos que gravitam em torno dele. Ou seja, se ele coloca que são todos os corpos que gravitam, ele está falando que todos os corpos que são atraídos pela gravidade do Sol, tá certo? Então, todos os corpos que estão girando em torno do Sol fazem parte desse sistema solar. Né? E aí ele traz a ideia, isto é, planetas, asteroides e cometas. Né? No nosso caso, os planetas que giram ao redor do Sol, né? Como a gente já falou, os asteroides que podem estar passando por ali e alguns cometas. Tá? Aí tem aí, o sistema solar é um conjunto de todos os corpos ou matéria cujo principal centro de atração é o Sol. Ou seja, quando ele coloca essa situação, ele está dizendo o seguinte, que apesar de cada planeta ter a sua dinâmica,
o que acontece é que o Sol é o centro de todas as coisas. Isso vai lembrar ou vai nos trazer, né, aquela ideia, né, de teoria heliocêntrica versus teoria geocêntrica. Professor, o que é isso? Na antiguidade, né, durante muitos anos, se acreditou ou se criou uma teoria de que a Terra era o centro do universo. Nesse momento, a teoria, que era chamada de teoria geocêntrica, ela dizia que se a Terra é o centro do universo, todos os planetas, e inclusive o Sol, a Lua e as estrelas giram em torno do Sol. Essa ideia ela foi mantida durante muitos anos, mas o que acontece é o seguinte: por que essa ideia ela se manteve? Na verdade, essa ideia se manteve pelo seguinte fato de que a Terra sendo o centro do universo, ela teria o homem, a humanidade como centro do universo. Então, se a humanidade existe, todos os planetas que estão ao redor deveriam, né, estar dentro dessa ideia, ou seja, tudo giraria em torno da Terra, porque o homem seria o centro de tudo. Isso aí a gente também vai chamar de etnocentrismo, né, que é quando o ser humano, a sua humanidade, é o centro de tudo. Essa ideia gerou uma outra teoria ou um outro pensamento que é o egocentrismo. E o que é o egocentrismo, Santos? O egocentrismo nada mais é do que a ideia de que o ego do ser humano está no centro das coisas. Ou seja, tudo gira em torno da vontade do ser humano. Esse egocentrismo é responsável, né, por fazer a humanidade pensar, por exemplo, que se deve desmatar em uma determinada área, uma determinada floresta, única e exclusivamente para atender às necessidades humanas. Então, isso é egocentrismo. E qual é a diferença de tudo isso? A diferença de tudo isso para a questão da teoria heliocêntrica é porque em todas elas o que estavam falando era sobre a questão do ser humano ser o centro da sua prática. Ou seja, todos os planetas, todos os astros girariam em torno da Terra porque o ser humano é extremamente importante para o universo. E a partir da teoria heliocêntrica, não, ela vai dizer, não, os seres humanos que estão dentro do planeta Terra são apenas pequenas partículas, né? Seriam uma coisa muito pequena comparado à imensidão do universo. Então, o Sol seria o centro de tudo. E todas as coisas, inclusive a Terra, que contém os seres humanos, deveriam girar em torno dele. Durante muitos anos, essa teoria heliocêntrica ela foi criticada, perseguida. Algumas pessoas foram presas, outras chegaram a ser até... acabaram passando por privações, né? Dessas privações você pode entender aí cárcere privado, né? A prisão em si, né? Podem ter sido machucadas, espancadas. E por que isso? Porque na verdade, quando se coloca essa ideia, né, o ser humano deixa de ser o centro das coisas e agora existe algo maior. Então essa teoria durante muitos anos ela foi negada até ser comprovada, né, cientificamente de que realmente o Sol é o centro do universo e todos os planetas giram ao redor dele. E já que a gente está falando em Sol, está aí na tela de vocês, ó. A maior parte da massa do Sistema Solar está concentrada no Sol, 99,85%. Por que ele vai colocar isso? Porque o Sol ele possui uma dimensão gigantesca. Por exemplo, para a gente entender melhor o que é que isso significa, o nosso planeta Terra é 1.200.000 vezes menor do que o Sol. Ou seja, para que a gente possa ter uma ideia de comparativo, o Sol é tão gigante que ele é 1.200.000 vezes maior do que a Terra. Então, mesmo que nós somássemos todos os planetas no nosso Sistema Solar, todos os astros, cometas, né, e asteroides e tudo que tiver ao nosso redor, não se compararia, no nosso caso especificamente, ao tamanho do Sol, por conta da dimensão que ele possui. Aí tem aí, ó, outra característica do Sistema Solar é de que as órbitas dos planetas estão aproximadamente
no mesmo plano. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que como o Sol é muito importante e ele é o centro de atração de tudo, todos os planetas vão girar ao redor dele e eles vão fazer um movimento bem parecido, né? Esse movimento de orbitar. O que é orbitar? É simplesmente girar ao redor, estar circulando aqui ali. Ele vai dizer, ó, a órbita dos planetas estão aproximadamente no mesmo plano, ou seja, a forma com que isso é trabalhado, ou a forma com que eles fazem esse giro ao redor do Sol, perdão, é bem próximo, né? E isso a gente também vai chamar de movimento elíptico. O que seria esse movimento elíptico? Seria um movimento de elipse, ou seja, se façamos de conta que o meu dedo seja o Sol e esse outro aqui vai ser a Terra, ele vai girar ao redor, ele não gira numa forma circular. Como é que ele gira? Ele gira em forma de elipse. Então, por exemplo, uma hora o Sol e a Terra estão mais próximos, outra hora a Terra está mais distante. E ela faz esse movimento se aproximando do Sol e se distanciando. Por isso que ele coloca não só a Terra, mas todos os planetas do Sistema Solar, eles provocam, né? Eles possuem esse movimento elíptico. Aí tem aí, galera. Na última década, as missões espaciais produziram um grande avanço no conhecimento do Sistema Solar. Por que ele vai colocar isso? Porque, na verdade, durante muito tempo, não se sabia certo quais seriam as características mais importantes do Sol, como o Sol funcionaria, como é que os planetas estavam se comportando dentro do Sistema Solar. Então, isso foi importante e é importante para que a gente possa entender a cada dia, né, como vem ocorrendo a nossa situação como planeta, né, dentro do nosso Sistema Solar. Aí, gente, quando a gente fala em Sistema Solar, né, a gente ainda continua aí na composição, aí tem aí, ó, o Sol é aquele que mais influencia nossas vidas. Foi chamado de Hélio pelos gregos, Mitras pelos persas, né, e Ra pelos egípcios. Ou seja, na verdade, o Sol, por ser algo tão importante na vida da humanidade, durante os anos, em algumas civilizações, né, o Sol foi visto como um verdadeiro Deus. Por que ele vai ser visto como um verdadeiro Deus? Porque, na verdade, desde a antiguidade, desde muito antes, se percebe que a vida humana só é possível nesse planeta graças à existência do Sol e graças a um distanciamento muito importante que nós temos em relação, né, ao Sol. E aí ele continua. 5 séculos antes da era cristã, o grego Anaxágora, sugeriu que o Sol fosse uma bola de fogo. Essa ideia da bola de fogo é a ideia que a gente utiliza nos dias atuais, né? A gente vai falar que ela é uma massa incandescente. O que seria uma massa incandescente? Na verdade, ela seria uma massa que está em chamas a todo momento, né? Ela não tem fim. Ou pelo menos na nossa realidade, né, de tempo de vida humana, ela não tem fim. Mas Santos, pode acontecer de o Sol um dia parar, né, parar de dar a sua luz, de dar seu brilho? Sim, pode acontecer sim. O que acontece? Para que isso ocorra, basicamente, né, o Sol como estrela, como qualquer outra estrela, ele precisa deixar de dar seu brilho, ou seja, ele precisaria, né, gerar um processo que levaria aí à explosão do próprio Sol. Existem, para quem não sabe, o Sol é uma estrela e, como qualquer outra estrela, ele pode vir a se apagar. Agora, é claro, isso aí é algo que leva milhões e milhões de anos. Então, provavelmente nem eu, nem vocês, nem os seus bisnetos, né, estarão vivos quando isso ocorrer. Se isso ocorrer, é claro, né? Mas o que acontece? Sim, o Sol pode vir a perder seu brilho, né? E aí ele continua no texto de vocês, ele tem aí, ó, o Sol é uma estrela e entre as estrelas existentes no universo, o Sol pode ser classificado como uma estrela típica. Por ser uma estrela, o Sol é uma fonte de energia. O brilho dos corpos do Sistema Solar é constituído basicamente pela reflexão da luz solar na sua superfície.
Do que ele está falando aí? É porque, na verdade, quando a gente fala sobre sistema solar, o Sol é o único astro, né, que libera energia suficiente para gerar luz. Todos os outros astros, ou seja, todos os outros planetas, eles são iluminados pelo Sol, né? A luz que existe dos planetas, na verdade, é a luz vinda do Sol. Inclusive a nossa Lua, que fica brilhando à noite, né? Principalmente a gente consegue ver quando a gente tem aí o fenômeno chamado de superlua, né? Ou quando ela está simplesmente na lua cheia. O que acontece? Essa lua que a gente está vendo, ela nada mais é do que um astro que foi iluminado, né, através dos raios solares. Essa luz solar bate na lua e, como nós estamos na parte contrária à luz do sol, o que ocorre? Para a gente vai estar escuro, mas a lua que vai estar de frente para o sol vai ser, ela vai estar clara. Então a gente acaba vendo a lua à noite exatamente como um sinal de que a gente pode entender, né, essa irradiação, é o fenômeno que a gente vai chamar, né, da luz solar sendo lançada sobre a Lua. Então é por isso que a gente consegue ver isso com tanta clareza. E aí, gente, só para a gente concluir aqui por hoje, tem aí, o Sol possui uma massa muito grande. Devido à contractação provocada pela gravidade, a densidade e as temperaturas são tão altas que no centro ocorrem reações de fusão nuclear. Este é o processo que caracteriza uma estrela e que não ocorre nos planetas. Do que ele está falando? Ele está falando que o Sol ele tem uma temperatura tão gigantesca, que, primeiro, nenhuma vida é possível existir, né, se aproximando do Sol, porque muitos quilômetros de distância, antes de chegar no Sol, qualquer tipo de vida, qualquer matéria vai deixar de existir. E a segunda coisa é a seguinte, o Sol é tão quente que ele acaba liberando um aspecto de radiação. Que seria isso, mais ou menos? Seria como as explosões solares que ocorrem dentro do Sol, elas são tão gigantescas que elas teriam uma semelhança muito grande aí com bombas atômicas, né? Então é essa a ideia que ele vai colocar. Beleza? Gente, olha só, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham compreendido tudo muito bem. Essa semana a gente vai se reunir, tá? Via aplicativo. A gente vai ter uma aula presencial. Dê uma relida no assunto de vocês, dá uma olhadinha, assiste essa videoaula, soma aí, anota aí as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, na nossa aula presencial a gente tira todas as dúvidas. Beleza, gente? Gente, espero que vocês estejam estudando em casa. Aproveitem esses dias, certo? Para que vocês possam se aperfeiçoar cada vez mais. Tá certo, galera? Beleza? Um forte abraço. Valeu. Até mais, gente.